Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por toda a eternidade. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Nós estamos conversando todo este mês de setembro nesse tema: Avante Igreja. E aquele sinal de exclamação não está ali à toa, não está ali por acaso. Aquele sinal de exclamação significa que nós precisamos nos atentar para essa exortação, essa admoestação, essa exclamação. Precisamos avançar. E a campanha de missões nacionais, que ostenta aqui à frente do nosso púlpito, e tem gente que diz que não fica bonito esse cartaz aqui, que em termos decorativos e ornamentativos, não é a melhor opção. Estou nem aí para a ornamentação. Eu quero que você não se esqueça que é tempo de avançar, compartilhando o amor de Deus. Avante Igreja. E com isso, nós não estamos em momento algum querendo dizer que o que nós vivemos no passado, ou o que nos fez chegar até aqui, não tem valor. Não é isso. Nós não estamos dizendo que tudo que foi feito, realizado, desenvolvido no passado, deve ser esquecido e jogado fora. Não é isso. O que nós estamos dizendo com essa frase exclamativa, ex, é para fora, é x, ex, né? Exportar, é do porto para fora. Ex-marido, marido para fora. Ué. Então, exclamar é o clamor para fora. Nós estamos com esta frase, com este símbolo de exclamação, querendo dizer, com alto e bom som, clamando a você, que você precisa de uma vez por todas avançar, seguindo a orientação bíblica que diz: deixando as coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo, que é a nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Ele nos chamou para desenvolver algo, Ele nos chamou para fazer, Ele nos chamou para, através de nós, agir. E nós não podemos ficar presos no passado, ficar agarrado no passado, com aquele saudosismo pecaminoso que nos trava e nos impede de viver o presente e de sonhar com o futuro. De maneira que a nossa exclamação é para que você não esqueça o passado, que você olhe para ele com gratidão, que você olhe para ele com um olhar de aluno para aprender com o passado, que você honre o seu passado,
mas que você não viva do passado, muito menos no passado. Hoje é o dia que nós estamos vivendo. Chegamos até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, mas daqui em diante também. Quando Samuel colocou aquela pedra entre Mispá e Sem, e chamou aquela pedra de Ebenezer, no hebraico Eben Eshre, pedra de ajuda, e fez daquilo um memorial, e todo ano ele passava lá e celebrava a vitória sobre os filisteus. Ele não fez aquilo para ficar preso ao passado, ele continuou, e daquele dia em diante ele realizou muitas coisas. Ele ungiu reis, ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele serviu ao Senhor como juiz em Israel. Ele não ficou agarrado lá na pedra, Ebenezer, pedra de ajuda, a pedra que me faz lembrar que eu tive a vitória sobre os filisteus, até aqui nos ajudou o Senhor. Não, ele vivia a sua vida e fazia muitas coisas durante o ano, e de ano em ano, diz o texto de 1 Samuel capítulo 12, se minha memória não falha, ele de ano em ano passava lá para relembrar, para comemorar, mas ele não vivia agarrado naquela pedra. A pedra servia para ele como uma baliza, como uma referência, como um ponto de apoio, onde ele todo ano olhava e falava: naquele ano, aqui nesse lugar, o Senhor nos deu a vitória sobre os filisteus. Portanto, nesse ano que vem pela frente, o Senhor continuará pelejando por nós e nos dando a vitória, porque o Deus que nos ajudou até aqui, vai nos ajudar até ali e até além. Portanto, meu irmão, levante a cabeça, olha para frente e creia que você pode avançar, em primeiro lugar, porque o Senhor é o seu pastor. Eu sou seu pastor, ok, sou líder, sou o presidente da instituição, da organização, estou aqui para te ajudar, para te abraçar, para tirar foto com você, para a gente sorrir, brincar, chorar, para te dar um conselho, se é que eu tenho um bom conselho. Se eu tiver, eu dou. Se eu não tiver, eu oro com você. Estamos aqui para juntos passar pelas dificuldades, para romper, para avançar. Mas você não pode se esquecer que o que nos dá motivo para avançar não é o nosso líder humano, é o nosso líder divino. O que nos motiva a ir adiante não é o pastor humano que a gente tem, não é o líder humano que a gente tem. Ele pode ser instrumento nas mãos de Deus para nos dar uma palavra, para nos dar uma motivação, para nos dar um incentivo, para gerar credibilidade, para poder a gente olhar e falar: não, vamos avançar, ele está indo, então vamos junto, vai dar certo, vamos sim. Mas você não pode se esquecer que o Senhor é o seu pastor, e Ele, o Senhor, deve ser a sua motivação principal. O Senhor, disse Davi, é o meu pastor. Isso é um salmo individual, não individualista, mas individual. Ele está falando dele. O Senhor é o meu pastor, o Deus que cuida, o Deus que pastoreia, o Deus que conduz, que direciona e que protege. E Davi sabia bem o que era pastorear, porque ele era pastor de ovelhas. Sabia das dificuldades que é lidar com a ovelha? Pois a ovelha é um animal muito dócil, mas também muito difícil. Porque a ovelha não enxerga muito bem, e ela tem os pelos, a lã, que não para de crescer, e se vez por outra não tosar, aquilo vai embolando, vai ficando pesado e prejudica a vida da ovelha. Ela não enxerga muito bem, como esses cachorrinhos poodle, né? De tanto pelo que tem, aquilo às vezes cai no olho e embaça um pouco a vista, e a característica do animal é que ela come a grama no baixo,
E J. Sidlow Baxter tem uma frase que eu gosto demais. Ele diz acerca da homilética, da arte da pregação, ele diz assim, Jesus nos chamou para com a pregação alimentar as suas ovelhas. Portanto, não se esqueça, ovelhas comem grama no chão. Jesus não disse para Pedro, apacentai as minhas girafas. Jesus disse, apacentai os meus cordeirinhos, ou seja, dê o alimento no nível em que eles podem se alimentar. De maneira que ovelha é um bicho muito bonitinho, muito dócil, não dá coice, não morde, não briga, ele é mansinho, bonzinho, aceita a direção, aceita a doma, aceita tudo que o pastor lhe impõe, de bom grado, tranquilamente. Talvez por isso, Davi se comparou a uma ovelha. Porque quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu sou ovelha dele. Portanto, ele conhece a ovelha, ele sabe que para ser ovelha, ele precisa ser manso, amável, produtivo e, sobretudo, maleável, direcionável, apto para seguir a orientação do pastor. E Davi andou pelos pastos, pelos vales, pelos desertos e pelos palácios, porque ele entendia que o pastor é quem está na direção, e por onde ele conduzir, a ovelha pode ir tranquila, que não lhe faltará nada. Por isso a exclamação é essa: o Senhor é o meu pastor. Não tem essa conjunção aditiva que a gente costuma colocar. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não tem e não. Não tem e. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É paralelo. Uma coisa está paralela à outra, é o paralelismo, característica da poesia hebraica. Não tem e não. O Senhor é meu pastor, a primeira afirmação. Se o Senhor é o meu pastor, eu tenho uma segunda afirmação, e ela é: nada me faltará. O Senhor é o seu pastor? O Senhor é o seu pastor? Você é ovelha desse pastor? Você se permite ser conduzido por Ele, direcionado por Ele, alimentado por Ele, protegido por Ele, cuidado por Ele? Portanto, eu queria lhe dizer que você precisa, que nós precisamos, como rebanho do Senhor, entender que Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Você crê nessa verdade? Em segundo lugar, o salmista diz que o pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes ou em verdes pastos. Guia-me ou leva-me para as águas tranquilas, ou para junto das águas de descanso, ou seja, não vai nos faltar alimento, não vai nos faltar refrigério, não vai nos faltar descanso. Portanto,
Avante, igreja. Eu sei que essa exclamação para avançar, às vezes coloca dúvidas na nossa cabeça. Mas avançar como? Se eu não tenho os recursos, nada te faltará. Mas avançar como? Se avançando eu vou me cansar, Ele vai dar o descanso. Mas avançar como? Se eu não sei por quais caminhos andar, Ele vai te guiar pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. E Ele te ama, portanto não vai permitir que você seja conduzido por caminhos de morte, mas por caminhos justos. Muitas vezes nós queremos levar a vida e avançar, mas queremos avançar pelos nossos caminhos. Devemos avançar, mas avançar nas veredas da justiça, nos caminhos do Senhor. Ainda que sejam caminhos mais difíceis, ainda que sejam caminhos que subam os montes, ainda que sejam caminhos que desçam aos vales. E se eu tivesse um quadro aqui agora seria lindo, que aí eu ia desenhar um negócio para te mostrar, mas bota a sua catraca para funcionar aí. Davi é salmista, Davi é pastor, ele é um poeta, mas ele cuida de bicho, de ovelha. Então ele junta as duas coisas e ele faz aqui uma poesia linda, com uma característica que só os pastores conheciam, que é a sombra dos vales. Pensa comigo, o que é um vale? Definição geográfica: vale é uma depressão entre dois montes. Então você tem um morro aqui e um morro aqui. No meio tem uma depressão geográfica, não é depressão. Né? Inclusive tem um meme muito legal, uma placa, né? Uma placa na estrada, aí a placa estava escrita assim: depressão na pista. Aí os caras encostados na placa assim. Tipo, passou por ali, pega depressão. Enfim, depressão é termos geográficos. Então um vale é a depressão entre dois montes. Tem um morro aqui, tem um morro aqui. O que é que está no meio? O vale, que é diferente do val. Onde Jacó teve aquela experiência com Deus, foi no val de Jaboque. Val é o estreitamento de um rio. Então o rio vem largo, de repente ele estreita e abre. Esse estreitamento é o val. Lá no Jaboque, o rio Jordão passava e naquele lugar ele estreitava. Então lá era o val de Jaboque. Tem gente que fala que era o vale. Tem até uma música, né? Lá no vale de Jaboque, ele não leu a Bíblia antes de compor a música. Então, o vale é a depressão. Pensa comigo. O sol nasce de um lado, sempre. No Oriente, do outro lado. Ok, eles estão lá no Oriente. Então, o sol nasce. Aqui tem um morro. Aqui tem outro morro. Então, se o sol nasce aqui, o morro está aqui na frente. O sol nasce, o vale aqui está escuro, porque o sol não passa por entre a montanha para clarear no meio do vale. Então a montanha faz sombra no vale. Então das 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, o vale está escuro. 11 da manhã começa, meio-dia o vale está claro. Por isso que esse mesmo salmista diz: o Senhor deixará claro como o sol do meio-dia que sou justo. Porque o sol do meio-dia clareia os vales. Portanto, ao meio-dia, os ladrões que ficavam nas encostas dos montes para atacar nos vales os pastores e roubar os animais, eles não podem atacar no sol do meio-dia, porque está claro. E aí depois 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, começa novamente a ficar o vale escuro como a sombra da morte. Só ao meio-dia o vale está completamente iluminado. Em todos os outros horários o vale é sombrio.
Aí Davi diz assim: ainda que na maioria das vezes o vale esteja escuro, eu não tenho medo, porque eu não enxergo, mas o Senhor onisciente sabe de tudo, sabe antes, Ele enxerga, então Ele no vale me guia com a sua vara e com o seu cajado, não permitindo que eu sofra nenhum dano, ainda que o vale seja sombrio. Olha a poesia disso, gente, a beleza dessa poesia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é uma metáfora para dizer que no vale a maior parte do tempo é escuro, portanto as pessoas evitam passar pelo vale, não gostam do vale, têm medo do vale. Aí Davi diz para mim e para você: avante igreja, ainda que seja sombrio, ainda que a morte nos ronde, o Senhor com a sua vara e com o seu cajado vai nos conduzir, e nós vamos avançar e passar pelos vales e ver o sol nascendo e iluminando, e o sol da justiça certamente brilhará ao nosso favor. Aleluia! Portanto, avante igreja, nada vai te faltar. Avante igreja, vai ter o descanso para você. Avante igreja, vai ter a direção para você. Avante igreja, vai ter a proteção para você. Avante igreja, vai ter uma preparação, um convite, algo especial para você. Porque o verso 5 diz que o Senhor, agora aqui, aí os eruditos dizem que saltou da parte A para a parte B. A parte A da música, Davi é a ovelha, o Senhor é o pastor. Na parte B da música, agora Davi é o rei. Entendeu? Já é o Davi meio que sugestionando subjetivamente a ideia de que ele é para o Senhor um convidado de honra. Porque quando no mundo antigo uma pessoa convidava a outra, e esta pessoa era sobretudo um rei, e o Senhor é pastor, mas o Senhor é rei, meu Senhor e meu rei, disse Davi acerca de Deus. Portanto, quando alguém da majestade de Deus convidava alguém, um outro alguém, para se juntar a ele, para um lanche, para um pão, um cálice de vinho, para comer, para beber, para ceiar, para ter um momento juntos, convidava. Então, aquele que convidava, para honrar o seu convidado, preparava uma mesa. Como você hoje convida alguém para tomar um café na sua casa, aí a pessoa chega, você olha e fala: então, você vai querer alguma coisa? Porque se você não quiser, não vou preparar nada não. Eu sei que tem gente que faz assim, mas o correto é preparar alguma coisa, nem que seja uma água gelada. Vai lá e pega uma água gelada, um copo, né? Olha só, quer uma água? Toma aqui uma água. Você recebe bem o seu convidado. Então Davi está dizendo: o Senhor prepara para mim uma mesa. E essa mesa é preparada na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Ou seja, tem um monte de gente querendo o meu mal, mas Ele quer o meu bem. E me convida para a sua presença, e me convida para um relacionamento com Ele. E muita gente lê esse salmo e quer interpretar e jogar para os dias de hoje, e não passa pelo filtro do Evangelho de Jesus. E se lembre, Davi não leu o Sermão da Montanha, Davi não é cristão, Davi não ouviu os ensinamentos de Cristo. Por isso que existem vários salmos imprecatórios, que são aqueles salmos de vingança, né? Aqueles salmos que escorrem sangue. O Salmo 68, por exemplo, de Davi, diz que os cães lamberão o sangue que escorrerá do crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados.
É um filme de terror. É um salmo imprecatório, que deseja vingança. É um salmo que deseja uma vitória que tem sabor de mel. Então, esse é um tipo de salmo que não passou pela lente, pelo filtro do Evangelho de Jesus, que é um Evangelho de graça, que é um Evangelho de amor, que é um Evangelho de justiça, mas não é de vingança. Nada disso, eu vou estar no palco, você vai estar na plateia, e quem não me ajudou vai se ferrar. Que é isso? Eu, hein? Aonde que Jesus ensinou isso? Então, quero que você entenda que o Davi, sim, está falando dos seus inimigos físicos. Os filisteus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, aquela turma toda que morava em Canaã antes de eles tomarem posse, e agora quer a terra de volta. Então, vira e mexe, eles estão atacando para pegar a terra de volta, a terra que era deles. Né? Os hebreus chegaram, tomaram a terra que Deus prometeu para eles, o povo saiu da terra, mas depois de vez em quando tentava tomar de volta. Aí Deus levantou juízes para defender, Deus levantou os reis para defender, Deus levantou os profetas para exortar, mas o povo desobediente, não ouve, perderam a terra, perderam as 10 tribos do norte, depois foram para o exílio da Babilônia, e aí voltaram e estão lá com um pedacinho daquilo tudo que foi prometido, porque a desobediência faz a gente perder a plenitude da promessa. Mas, quero chamar a sua atenção, que os nossos inimigos, conforme o Evangelho de Cristo e os ensinamentos do apóstolo Paulo, não são de sangue, nem de carne. Nossos inimigos não são seres humanos. O Senhor prepara uma mesa para nós, na presença dos inimigos, mas disse o apóstolo Paulo, os nossos inimigos são espirituais, espíritos malignos, principados, potestades, demônio, que insistem em ser adversários. Inclusive a palavra Satã significa adversário. Mas o Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos inimigos, ou seja, tudo que eu e você vivemos na presença de Deus, também vivemos na presença dos inimigos. Eles estão de olho na gente. E o Senhor não só prepara uma mesa, como também unge a nossa cabeça com óleo. E assim era feito com os convidados de honra. Quando você recebia uma pessoa honrosa, honrada, para demonstrar esse apreço, esse carinho, esse bom tratamento e essa honra, então aquele que convidava derramava um pouco de óleo, ungia a cabeça. Por isso que na casa de Simão, Jesus disse que ele não foi bem tratado, porque ninguém deu a ele água para lavar a mão, ninguém ungiu a cabeça dele, não prepararam a mesa. Por isso que aquela mulher entrou e ungiu os pés dele, lá, limpou com o cabelo. Ele diz, essa mulher mandou bem, porque ela me tratou com respeito. Então o que Davi está dizendo aqui é, o Senhor prepara tudo para mim. Ele unge a minha cabeça com óleo, ou seja, Ele me honra. E unção no Antigo Testamento também simboliza separação para um propósito. Tem um monte de adversários, não são seres humanos. Toda vez que eu falar em adversário, se você pensar em alguém, você está equivocado na sua leitura do Evangelho. Não estou falando de pessoas, estou falando de capetas. Você entendeu ou não? Nossos adversários não é gente. As pessoas são alvo da pregação do Evangelho. Temos que abraçar, beijar e dar bom testemunho e deixar Deus cuidar de cada um. Nossos inimigos são espirituais. Então eles estão espirituais, que são vendo tudo que a gente faz. Eles estão assistindo que Deus está preparando a mesa para nós, que Deus está ungindo a gente, está honrando a gente, está separando a gente para um propósito e também está prosperando a gente. Existe essa palavra prosperidade, virou um problema de falar ultimamente, por causa dessa praga, dessa teologia da prosperidade. Mas eu não acredito nesse negócio, eu já disse a você, acredito na prosperidade da teologia, não na teologia da prosperidade. Davi diz, Ele preparou a mesa, Ele me honrou, e Ele foi encher o meu cálice, e era tanto, que transbordou. Ou seja, o Senhor
sempre nos dá mais do que precisamos. Por isso, avante, igreja, os recursos já foram providenciados. Nós é que temos que, pela fé, crer e viver esse negócio. Portanto, avante, igreja, nada te faltará. Avante, igreja, você vai ter o descanso que precisa, você vai ter a direção que precisa, você vai ter a proteção que precisa, você vai ter a prosperidade que precisa, e vai ter a eternidade que precisa. Alguém disse que o Senhor nos destinou para a eternidade, porque uma eternidade é o que precisamos para conhecê-lo. Vou repetir a frase. Deus nos destinou para a eternidade, porque a eternidade, uma eternidade, é o que precisamos para conhecê-lo. Portanto, em último lugar, eu quero te dizer que você precisa avançar. É tempo de avançar. Avante, igreja, sem preocupação e sem medo, porque quanto mais a gente corre, mais a bondade e a misericórdia estão atrás de nós. Quanto mais a gente avança, mais a bondade e a misericórdia também avançam. Porque o texto diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Então, é uma metáfora, é uma poesia. Isso não é um texto narrativo, isso não é um texto epistolar, isso não é um texto profético, isso é um texto poético, é um salmo. Então você tem que entender a poesia da coisa. A bondade e a misericórdia, imagina que são duas pessoas. Você se lembra daquele quadro? Tinha um quadro antigo na televisão, Os Sombras. Vocês se lembram? Acho que era no programa Domingão do Faustão, uns caras que se vestiam de uma roupa assim, tipo clown, né, palhaço, com as luvinhas brancas, e as pessoas iam andando na rua, eles iam andando atrás das pessoas. Aí a pessoa fazia assim, eles faziam assim. Aí a pessoa parava, eles paravam. A pessoa olhava para trás, eles olhavam para trás. Tudo que a pessoa fazia, eles faziam. Os Sombras. E aquilo gerava um constrangimento. Quero que você entenda que a bondade e a misericórdia de Deus são como sombras na sua vida. De maneira que quando você avança, a bondade e a misericórdia avançam com você. Quando você para, a bondade e a misericórdia param também. Essa é a figura que está sendo pintada aqui. A bondade e a misericórdia estão me seguindo. E se tem alguém me seguindo, o texto me sugere que esse alguém está em movimento. Porque ninguém segue alguém que está parado. Portanto, avante, igreja. É tempo de avançar, crendo que a bondade e a misericórdia de Deus estão vindo atrás de nós, e Deus é bom, e Deus é misericordioso, e a gente vai avançando, e Ele vai mandando os recursos, e Ele vai mandando o descanso, e Ele vai mandando o refrigério, e Ele vai mandando a direção, e Ele vai mandando a proteção, e Ele vai mandando a providência, e Ele vai mandando a bondade e a misericórdia, nos seguindo, porque o nosso destino é a eternidade. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, uma eternidade está preparada para mim. Eu não posso ficar parado, eu não posso retroceder, eu preciso seguir avante, eu preciso ir adiante, crendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.